Alô, queridos, como é bom falar ao teu coração novamente, nesse dia tão precioso para nós cristãos. Eu costumo dizer que este é o dia mais feliz para nós, um dia muito importante, porque foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, nos dando salvação, nos dando garantia, abrindo a porta dos céus, do Santo dos Santos, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono da graça. Como nós somos um povo privilegiados por causa de Jesus Cristo. Nós estamos hoje no domingo de Páscoa, num dia tão precioso, e nós não poderíamos estar falando sobre um outro assunto, a não ser este assunto. Não é? Nós temos que estar constantemente falando sobre esses valores, da convicção, da certeza que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero estar desenvolvendo uma palavra ao teu coração nesse dia, porque eu creio na ressurreição do Senhor Jesus. E o texto base da minha exposição está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículos 1 a 4, que nos diz assim: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual perseverais, pelo que também sois vós, se é que o conservais, tal como vos anunciei, se não é que creste em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12 discípulos. Queridos, que palavra preciosa é essa que nós temos para o nosso coração, além de outras muito importantes, mas eu sinto no meu coração o desejo de partilhar algo tão precioso na dimensão desse tema, porque eu creio na ressurreição do Senhor Jesus. Uma boa parte, queridos, da mensagem do Evangelho, daquilo que foi escrito pelos discípulos do Senhor Jesus, ela está focada, basicamente, não é, nessa dimensão da ressurreição do Senhor Jesus. Ele, em todo o tempo, ensinou isso aos seus discípulos e ficou registrado para o nosso conhecimento, para que nós pudéssemos viver. Vemos isso em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Todos esses grandes homens que andou com ele, que esteve com ele, eles terminaram as suas cartas declarando, cada um no seu ponto de vista, nas suas colocações, esse valor tão precioso. Eu gosto de firmar isso para o meu coração, para o coração das pessoas que andam comigo, que este foi o maior acontecimento em toda a história. O nascimento de Jesus foi maravilhoso, a história dele, muitas coisas ele nos ensinou, isso foi tremendo. Mas a sua ressurreição, queridos, isso é por demais de valoroso para nós cristãos, que temos ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então a ressurreição do meu Senhor Jesus é a prova da sua divindade, não é? Que o nosso Senhor, que o nosso Salvador, ele está vivo, não é? A palavra de Deus nos afirma isso, que ele é vivo, que ele está assentado à direita do trono de Deus, aonde todos os dias, como o único intercessor, ele está intercedendo pela nossa causa. Então, queridos, hoje, domingo de Páscoa, é para nós muito poderoso, muito interessante. E a palavra Páscoa significa exatamente isso, passagem. Ou seja, Jesus, ele passou da morte para a vida. Então, para nós, é muito forte isso. É algo que marca nossas vidas e que nos dá tantas coisas importantes para vivermos nesses dias tão difíceis, onde a nossa fé é constantemente testada,
onde constantemente nós somos questionados sobre esses valores, e precisamos de estar vivendo intensamente essa dimensão de palavra, nessa direção, deixado pelos ensinamentos do Senhor Jesus e registrado na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Então, algumas razões eu quero listar aqui para você, porque eu creio na ressurreição do Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, e aonde desde muito cedo, na mais tenra infância, eu ouvia e recebia ensinamentos dentro de casa dos meus pais e também da igreja da qual nós sempre fomos membros. Valores tão preciosos como este que ficou gravado nos nossos corações, dos quais muitos não tiveram esse privilégio. Eu agradeço a Deus, sou tão grato ao Senhor, principalmente porque eu estou vendo nesse ano mais um cumprimento, mais uma oportunidade de celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor, nesse dia tão importante, que é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Então, versículo 3 e 4, queridos, que nós lemos, eu estou aqui numa versão NVI, né, que diz: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha só, amados, como está aí um registro para nós termos no nosso entendimento, no nosso coração, isso muito forte, muito firme em nós, daquilo que é uma realidade, não é? As Escrituras têm nos ensinado isso, e esta é uma maior riqueza que nós temos, é uma base de sustentação para a nossa fé, onde nós podemos nos fundamentar com algo palpável, com algo que é real, não é? De fato, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, não é? E a ressurreição do Senhor Jesus, ela, sem sombra de dúvida, é a espinha dorsal do cristianismo, naquilo que nós realmente amparamos a nossa fé, naquilo que nós sabemos que é real, não é? Porque ele não ficou naquela sepultura, mas ele de fato ressurgiu dos mortos. Desde o dia da criação do homem até os nossos dias, todos aqueles que passaram pela morte, aqueles que já estão numa tumba, lá estão os seus restos mortais, mas a tumba do Senhor Jesus, ela está vazia, porque de fato e de verdade, ele ressurgiu dos mortos. E olha que é isso tremendo para nós, queridos, que lá em Hebreus capítulo 8, versículo 1, deixa algo para nós muito forte, dizendo assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assenta à direita do trono da majestade nos céus. Que precioso, queridos. Ele ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e ele está lá como nosso intercessor, aquele que a todos os dias apresenta a minha causa e a tua causa diante do Pai. Hoje ele é o nosso intercessor, hoje ele é o nosso advogado, o Cristo que ressurgiu dos mortos. Queridos, ele é o meu Senhor, aleluia por isso, ele é o meu Salvador, é algo assim que enche o meu coração. Eu falo para você e com você através dessa live, com um coração feliz diante de Deus, porque é algo que é fundamento na minha vida, que tem que ser fundamento na vida de cada cristão, esta convicção poderosa, sabe, que a nossa vida não vai terminar quando nós tombarmos aqui e formos para uma sepultura, caso nós não experimentemos o arrebatamento da igreja, que será o segundo e o próximo grande acontecimento que nós estamos aguardando. Então, queridos, veja só, não é? Ele está vivo no céu e apresentando a cada dia a minha e a sua causa, a minha e a sua vida, não é? Como alguém que ama intensamente cada um de nós, que
cremos nesses valores, que não ficamos achando tantas coisas que nós temos visto, tantas axiologias por aí, tantas coisas que tentam denegrir os seus ensinamentos, tantas coisas que negam a ressurreição do Senhor Jesus. Então, a mim e a você, que temos essa convicção de valores, Ele está todos os dias. Pai, tenha misericórdia, olha lá, não é por irmão, por fulano de tal, por aquela irmãzinha, por aquele irmão que tanto precisa do Senhor. Então, isso é muito forte. A Escritura nos dá esta dimensão de entendimento. Eu creio na ressurreição também, porque é revelado através dos profetas. Os profetas revelaram isso. Muito antes do nascimento de Jesus, eles testificaram daquilo que ia acontecer. E sabe, o grande salmista Davi, no Salmo 16, no versículo 10, olha só que coisa linda que ele fala aqui. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Olha que convicção que esse homem tinha da ressurreição, desse valor que é tão latente nos nossos dias, que é tão real para mim e para você. Quando Pedro, queridos, agora já após Jesus, não é? Jesus ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, agora aqui em Atos 2, na descida do Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos juntos, e de repente veio ali sobre eles o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, e Pedro então vai expor um primeiro sermão, e ele prega poderosamente, e ele expressa, no capítulo 2 de Atos, no versículos 24, 25, 26 e 27, ele fala exatamente sobre isso que estava escrito no Salmo que nós acabamos de ler, no Salmo 16, que o nosso querido Davi deixou registrado com algo que ele tinha muito certo no seu coração, por causa da intimidade que ele tinha com o Deus eterno, o Senhor sobre todas as coisas. Então, queridos, a ressurreição do nosso Deus é um grande acontecimento, o maior dos últimos grandes acontecimentos no reino do Espírito. E agora, por causa desses valores, eu e você que somos a igreja do Senhor Jesus, estamos aguardando o próximo grande acontecimento. E a Bíblia narra sobre isso. Nós não vamos entrar profundamente nesse assunto, mas eu quero prometer para você que muito em breve eu quero falar sobre esse assunto que é muito pertinente e é algo que nós estamos aguardando, queridos, que é o arrebatamento da igreja. E vão ser arrebatados quem? Aqueles que têm essa convicção em Cristo Jesus, aqueles que estiverem vivos, conforme diz a palavra, vão subir primeiro para os céus, não é? De repente, se acontecer agora aqui, daqui um pouco vai sumir, não é? Vai ficar só aí essa gravação, essa live continuando, vocês vão olhar debaixo de mim aqui, você vai ver a minha roupa amontoada, e cadê o pastor Samuel? Ele sumiu, porque ele foi arrebatado, queridos. Sabe, esse valor é tão forte, e nós aguardamos isso, não é? E Jó falou de uma forma tão poderosa, da convicção que ele tinha, da presença do Senhor Jesus, de que ele haveria de vir. Olha só o que ele diz para nós, lá no capítulo 19, no versículo 26, 25, 26 e 27. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que enfim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, ou seja, na sepultura e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Que coisa tremenda, queridos. Que convicção preciosa de um homem que experimentou coisas difíceis nos seus dias, com a sua família, com seus bens, com seus pertences. E aí, de repente, ele dá uma declaração como esta, dizendo que ele sabe, porque ele sabe que o seu Redentor vivia já naqueles dias.
Então, queridos, como anseio no meu peito, diz ele, com o meu coração, esta viva esperança diante de mim. Então, amados, é por isso que devemos crer e viver poderosamente, fundamentados numa palavra como essa, porque de fato os profetas deixaram registrado, e se cumpriu exatamente conforme a Escritura disse que seria nos dias de Jesus. Sabe por quê também? Eu tenho no meu coração uma convicção da realidade da ressurreição, porque ela sempre foi real aos discípulos do Senhor Jesus, aos apóstolos. Olha que tremendo que está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha que Pedro deixou para mim, queridos, e para você, que tem passado por tantas lutas esses dias, que tem sido tão afrontado. Sabe, amados, eu sei da dificuldade que você tem enfrentado nesses dias, tantas informações, principalmente daquilo que nós estamos vivendo nessa pandemia que está aí o mundo, e que tanta falta de segurança, e muitas vezes até mesmo de esperança, pelos nossos governos, pela saúde, e tantas coisas que têm estado sobre nós. Olha que palavra poderosa que nós vemos o apóstolo Pedro deixando para nós. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados, que texto precioso, que enche o meu coração. Eu não sei o que causa em você, queridos, mas eu quero falar para você que eu estava em casa estudando essa palavra, e o Espírito Santo começou a trazer essas direções ao meu coração. Amados, não tinha como conter as lágrimas, não tinha como não me emocionar por valores tão fortes e preciosos como este, que aguarda a mim e a você, que vivemos debaixo dessa esperança preciosa da nossa ressurreição, se porventura nós partimos dessa vida antes do arrebatamento da igreja. Sabe, queridos, todos os discípulos do Senhor Jesus falou ousadamente, com muita segurança, acerca da ressurreição do Senhor Jesus, com muita convicção do que você está ouvindo nesse dia, porque exatamente como ele falou, aconteceu. Eles conheceram o Mestre, o vivo Jesus, que passou 3 anos e meio ensinando a eles acerca desses valores, e cada pouco eles estavam falando aos seus discípulos de algo que vinha, que estava por acontecer, que ele ia ser entregue, que ia ser morto, e ao 3º dia ele ia ressuscitar dos mortos. Amados, eles experimentaram isso de uma forma literal, não é? Da qual eu e você, por uma palavra tão preciosa como essa, eu não sei do que está passando aí no teu coração diante desta palavra, queridos, mas eu quero dizer do meu coração, eu estou aqui inflamado, com muita alegria no meu ser, com muita expectativa, com muito gozo na minha alma, porque eu sei que o que me aguarda. E eles então, queridos, aprenderam isso do Senhor Jesus, de uma forma física, presente, literal, não é? E os seus ensinamentos foram algo assim que não tinha por onde ele dizer que não aprenderam isso do Senhor. Ele viu o Senhor Jesus sendo preso, eles viram o Senhor Jesus sendo julgado, eles viram o Senhor Jesus sendo condenado. Eu imagino, queridos, que no coração desses homens passava filmes e momentos em que ele falava que isso ia acontecer. Sabe, queridos, eles viram o Senhor Jesus sendo levado para aquele lugar onde ele seria crucificado, carregando a sua cruz.
apanhando, recebendo chibatadas, o seu corpo sangrando com uma coroa de espinho na cabeça. Eles sabiam que isso seria realidade. Eles presenciaram, queridos. Eles viram, eles sofreram por causa do nosso mestre que estava sendo levado para ser crucificado e morto. Não é? Mas ele não ficou no mundo dos mortos, queridos. E exatamente como ele ensinou aos seus, ao terceiro dia, ele ressurgiu. Não é? E antes, quando eles estavam aprendendo com o Senhor Jesus, quando eles começaram a andar com o Senhor Jesus, quando eles começaram a receber o ensinamento do Senhor Jesus, eles eram homens tímidos, sabe? Inseguros. Isso antes da ressurreição. Eles tinham muito medo dos ensinamentos de Jesus, por aquilo até mesmo que em alguns momentos eles presenciavam algumas manifestações do governo, dos perseguidores, e até mesmo os demônios, dos quais o Senhor Jesus enfrentou algum deles, diante dos seus discípulos. Então eles tinham muito medo, queridos, sabe? Depois que viram o Cristo ressurreto, eles morreram por sua fé, porque eles sabiam de tudo, queridos, eles experimentaram tantas coisas, e agora não tinha como eles esconder mais a verdade de que eles experimentaram. Então, queridos, eles movimentaram através da sua fé, através dos seus comportamentos, das suas atitudes. E a prova disso para nós, sabe por quê, amados? Porque eles tiveram convicção, desta convicção que chega no nosso coração, e nós precisamos de viver esses dias pela nossa fé. Sabe por quê? Porque o meu Redentor, Ele está vivo. Os discípulos tinham essa certeza. E essa certeza por esta palavra que nós estamos vendo nela, é escrito, também é para nós. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser vitoriosos e vencer a morte também. E esta morte do qual nós estamos falando que ele venceu, não é a morte física, porque ele morreu fisicamente, mas a morte espiritual, das quais nós queremos relatar desse período em diante. Então, amados, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55, a morte foi destruída pela vitória. Está escrito aí: onde está a morte, a sua vitória? A ressurreição de Jesus dá todo o poder sobre a morte espiritual, a separação total de Deus, não é? A certeza da ressurreição traz paz ao coração. A eternidade, ela é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 6,14, olha que palavra preciosa. Ora, Deus não somente ressuscitou o Senhor Jesus, mas também nos ressuscitará e nos dará a nós pelo seu poder. Ora, Jesus não somente ressuscitou o Senhor Jesus, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Preste atenção, queridos, como é muito forte isso. Como eu e você precisamos de viver esses valores, porque eu vou ressuscitar. Se acaso eu descer a sepultura antes do arrebatamento da igreja, você vai ressuscitar, firmado nessa fé preciosa, não é? Nesse domingo de Páscoa, dessa certeza que o Senhor tem para me dar, que o Senhor tem para te dar. Mas sabe, amados, há algo poderoso que eu quero deixar ao teu coração como alerta, não é? Tudo na nossa vida tem alerta. Eu quero deixar uma palavra, um versículo poderoso da palavra de Deus, para ficar como alerta sobre a tua vida. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e humilhação.
e para o desprezo eterno. Meu Deus, essa palavra ainda não se cumpriu. Essa palavra ainda está guardada, queridos. Mas muitos vão se levantar, vão ressurgir do pó da terra. Uns para a vergonha eterna, outros para a salvação eterna, para a alegria eterna, para o gozo da vida eterna. Então essa palavra, ela é muito bom para que eu e você, nesse dia, possamos refletir nos valores que você tem cultivado, o devido valor que tem a Páscoa para mim, principalmente para você. O que representa a Páscoa para você? Consumismo? Ovo de chocolate? Não é? A Páscoa para nós cristãos significa passar da vida que estava destinado para a morte, para o inferno, conforme está aqui em Daniel capítulo 12, versículo 2. Mas estarmos tendo o Senhor Jesus, o ressurreto, dentro das nossas vidas, convicto que Ele é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Então, amados, o Senhor Jesus nos deixou a viva esperança, através da sua ressurreição. E porque Ele vive após a sua ressurreição, Ele deixa para mim e para você esta possibilidade preciosa de um dia nós morarmos no céu com o nosso Deus. Há pouco tempo antes dele ser levado, condenado, lá em João 14, versículo 1 e 2, ele disse para nós uma palavra poderosa: vou para a casa do meu Pai, lá existe muitas moradas, vou preparar lugar para que aonde eu estiver, esteja vós também. Queridos, isso só pode ser realidade em nós, se esses valores dessa palavra for realidade no meu e no vosso coração. Então viva todos os dias com o seu coração, com a sua vida cheia do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, que habita no coração daqueles que o convida para morar na sua vida, para vir ser Senhor da sua vida. Você que anda comigo sabe disso. Eu costumo dizer que todas as manhãs, na minha oração matinal, antes de eu levantar e colocar meu pezinho no chão, todos os dias eu me converto de novo. Todos os dias eu falo para o Senhor: eu quero você, o Senhor na minha vida, eu te recebo como Senhor e Salvador na minha vida. Porque eu não quero passar entre muitos do que vão, essa grande multidão que vai se levantar, ficar para trás no dia do arrebatamento da igreja. Então essa palavra, ela é muito legal, muito gostosa, porque nós estamos aqui no domingo de Páscoa, que tem tudo a ver, e o único sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição do Senhor Jesus. Mas para que eu possa ressurgir com Ele, eu preciso de ter essa convicção de vida eterna. E eu desafio você a tomar uma posição diante de Deus na dimensão dessa palavra. Eu quero orar por você, para que o verdadeiro sentido da Páscoa seja realidade na sua vida, amado. Você que está me ouvindo, de repente você não faz parte desse rebanho, mas a ressurreição do Senhor Jesus foi para você também. Eu quero orar por você que tem pedido as nossas orações, não é? E nas mais diversas necessidades que você tem. Muito obrigado por você estar conosco, por essa live, por essa palavra tão preciosa que o Senhor Jesus deixou no nosso coração. Eu quero orar por você, mas antes de orar, para você que é membro da Paz Church de Macatuba, essa semana, queridos, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos impossibilitados de estarmos celebrando juntos, mas fique tranquilo, você que é membro de um life, membro de uma célula nossa, se acaso o teu líder de life ou o teu líder de célula não te procurar a partir de terça-feira para combinar com você como é que vai ser essa celebração de ceia, você o procure, fale com ele. Mas essa semana que nós estamos entrando hoje, o primeiro dia da semana, a partir dessa próxima terça-feira, nós vamos estar programando a nossa celebração de ceia. E o teu líder vai estar informado como isso, o teu líder de life, o teu líder de célula, daquilo que nós vamos estar e da forma que nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor.
Amém, queridos? Para você que anda conosco, nós queremos que você seja tão abençoado com a celebração de ceia como tem acontecido todos os meses na presença do nosso Deus. Deixa eu orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse dia tão precioso, ó Deus. Dia que para mim e para nós cristãos, nós comemoramos a sua ressurreição. Ó Deus, se o Senhor não tivesse ressurgido dos mortos, em vão seria a nossa fé. Mas a tua palavra está recheada, ó Deus, de tantas informações, dando-nos essa base preciosa da sua ressurreição. Por isso eu tenho paz no coração, eu tenho convicção, eu tenho certeza da minha ressurreição também. Seja, Senhor, pelo arrebatamento da igreja, que está muito próximo, pelos acontecimentos dos últimos dias, nós entendemos assim. Ou, Senhor, o Senhor nos preferir que nós passemos pela morte, que nós desçamos a uma tumba, mas que na hora do arrebatamento nós vamos ressurgir para andar com o Senhor, para viver com o Senhor eternamente. Seja, Senhor, essa verdade sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus ouvintes na manhã, nesse dia precioso. Ó Deus, nesta manhã e também, ó Deus, logo mais no culto da noite, eu declaro a bênção do Senhor sobre todos esses queridos que estará conosco nesse dia tão precioso. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, Senhor, na dimensão dos pedidos de oração. Eu não tenho ainda, ó Deus, acesso daqueles que pediram as orações hoje para nós, mas já está registrado diante de Ti, porque antes mesmo, ó Deus, nós pensarmos e buscarmos segundo as nossas necessidades, o Senhor já sabia. Por isso, ó Deus, eu abençoo aqueles que precisam de paz nos seus corações, eu abençoo com a tua paz. Aqueles que precisam de uma cura, eu abençoo com a cura que vem dos céus. Aqueles que precisam, ó Deus, de um momento de graça do Senhor, de suprimento. Senhor, que nós possamos, ó Deus, como irmãos em Cristo, estender as nossas mãos e poder suprir as necessidades de cada irmão. Mas que o Senhor também, ó Deus, esteja encaminhando elas até nós e que elas possam receber o melhor do Senhor nesses dias. Seja, ó Deus, em qual área que for a necessidade, nós declaramos a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sobre a tua vida, querido irmão, sobre a tua vida, querida irmã, porque você é amado por Deus e também por nós. Declaro o meu amor por você, declaro a minha oração pela tua vida e o quanto eu quero que você seja bem-sucedido em todas as áreas, enquanto aqui na terra, porque na eternidade tudo já está pronto pelo nosso Deus, para que você seja o melhor em todas as áreas. Deus abençoe e tenha uma semana cheia da virtude e do poder de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.